Bom dia, queridos. Bom dia. Hoje eu consegui entrar na hora certinha. Tem mais disciplina aqui com o horário. Muito obrigado por estarem junto com a gente. Hoje nós vamos começar a falar sobre iniciações. É importante a gente estar dizendo o que é iniciações. Então, sempre a gente vê isso como uma coisa muito mística, muito misteriosa, muito além daquilo que a gente possa imaginar. Mas iniciar é a própria palavra dizendo iniciando. Então, mas ela vem nos termos esotéricos. Como é que vem do termo esotérico? Como é que isso chega na gente? Então, mais ou menos o que nós vamos falar é sobre como esse conhecimento esotérico chegou em nós. Como é que veio em nós? Como é que é a raiz disso? Então, a partir daqui para trás, como é que a gente vê? Então, eu lembro que faz muito tempo, eu sempre recomendei esse almanaque para vocês lerem, Almanaque do Pensamento. Eu tenho ele desde o dia que eu nasci. Então, o Almanaque do Pensamento está no 106 anos de existência. Então, é muito importante isso aí. Eu tenho vários, eu vou fazer a coleção, mas agora desisti de fazer a coleção, porque é muita coisa. Então, o que eu fazia quando mais jovem, eu queria saber das previsões do ano. Então, aqui nesse livro, aqui, dentro dele, tinha as previsões para o ano. Previsões astrológicas. Então, eu começava com aquário aqui, ó, aquário. Então, eu lia o que era aquário, que servia, que ano ia. De 10 em 10 dias tem a mudança da lua, então, e dos astros tem as previsões. Então, eu marcava assim, o que era favorável, o que não era, e geralmente sempre deu muito certo. Então, nós estamos agora em fevereiro, março, abril. Então, agora, eles indicam que eu posso resolver coisas, pendências da família. Então, diz assim, de 1 a 10 de abril, nós estamos que dia? 7, 8, 9. Agora você pode resolver de forma bem pragmática assuntos da sua casa familiar. Pendências antigas se revelarão e todos ficarão felizes. O encontro com pessoas de mais idade e experiências trará um colorido especial para o seu coração. Então, é um momento bom para resolver alguma pendência antiga de forma favorável. Aí eu não ia ter questões. Em geral, eu sempre lia, esse aqui vai ser quais seriam os problemas que eu tinha, que eu teria aquele ano. Teve ano assim que fala, cuida da saúde, então eu já saía cuidando da saúde, antes de chegar a coisa ruim. Aqui tem 11 a 12, está aí na fase de excelência de convívio familiar, consolidação do patrimônio, que significa segurança para todos. Para a sua saúde e para baixar a desintoxicação. Nada melhor que banhos, massagens relaxantes, chás e frutas. Então, eu tenho que cuidar com intoxicação. Então, aí eu ia fazendo observando essas previsões, e também daí tem aqui as previsões do ano do cão. 2000, então, é o ano do cão. O que é o ano do cão? Daí eu começava a ver o que era o ano do cão. Aqui também tinha, eu aprendi que tem a lua, tem as horas planetárias, a tábua solar, a tábua lunar, onde a lua está, como é que ela está, o que era favorável, o que era não é favorável. Então, eu tinha sempre isso aqui, e o astro regente do ano. Sempre foi útil isso aqui para mim, né? Esse ano o astro regente é Júpiter. Eu falo, como é que eu sei? Eu sei por causa desse livrinho aqui. Esse livrinho que a gente compra onde? Banca de revista. Setembro, outubro, novembro já começa a sair. Sai bem antes. Quando chega fevereiro, até some. Todo mundo já comprou e daí eles não vendem mais. Então, se tiver algum, ainda é remanescente. Senão, você vai achar esse livro na loja da Comunhão do Pensamento. A editora da Comunhão do Pensamento. Daí eles podem te indicar onde tem. E eles são responsáveis pela edição de quase todos os livros do esoterismo aqui no Brasil. Hoje em dia, muitos editores ainda fazem isso, mas eles foram os primeiros, que é do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento.
Então, eu indicava esses livros porque eram os livros que as pessoas, os trabalhos não vão esquecer, eram na minha casa. Então, as pessoas viam esse livro lá em cima da mesa, na minha estante, e falavam, posso também ler? Claro, evidentemente. E tornou-se hábito também na vida de muitas pessoas ter esse livro de consulta e acompanhar os movimentos da Lua. Então, depois disso, o ciclo esotérico da Comunidade do Pensamento fez 100 anos. Em 2000, foi de 1909 para 2009, fez 100 anos. Nesses 100 anos, ela editou esse livro aqui, a mesma editora daquele. Então, ao editar esse livro, ele contou muitas histórias, da história da origem desse livro. Aí, então, dentro desse livro, na página... é isso mesmo, né? Na página... Não está aqui, eu vou pegar. Dentro desse livro, ele conta a história, na página 66, 67, ele conta a história da filiação do mestre Irineu. Embora a gente sabe que tanto o mestre Irineu quanto o padrinho Sebastião foram filiados no ciclo esotérico, porque foi a primeira ordem esotérica a ter membros por correspondência no Brasil. Foi uma coisa inédita, maravilhosa. Eu já conversei com vocês sobre isso. Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente não acerta nunca aqui e fala sobre o Santo Daime. Então, esse aqui ele começou a falar sobre essa ordem. Então, hoje faz tempo que estão construindo um novo edifício do ciclo esotérico da Comunidade do Pensamento. Então, de lá saíram quase todo mundo que fala sobre esoterismo no Brasil, saiu dessa ordem. Essa ordem foi a primeira grande ordem a falar sobre esoterismo. Daí começaram a sair as grandes ordens iniciáticas da Rosa Cruz. No mesmo período que veio a maçonaria, veio ordens martinistas, ordens de todo tipo que apareceu aqui no Brasil, todas secretas, fechadas, com juramento de não falar nada sobre isso. E o ciclo esotérico foi o único que não tinha esse segredo dentro da sua... Como para pertencer, você não precisava ser secreto. Mesmo para falar isso, a Rosa Cruz também não tinha essa coisa de secreto, mas era a maçonaria. Então, mas todos eles tinham em comum uma coisa, conhecimentos iniciáticos. Então, do que se trata conhecimento iniciático? Então, daí você vai olhar... os conhecimentos são a cabala, o conhecimento do místico, da numerologia, da astrologia, da geometria sagrada, do som, das cores, tudo isso que nós estudamos. Então, e você não precisa mais entrar assim, numa ordem esotérica para saber o que se trata. Hoje em dia, ela está mais acessível a todos, principalmente as mulheres e as pessoas de todas as ordens. Nunca se pensou uma pessoa possa participar disso, saber disso. No começo do mestre Irineu, ele era dessa ordem, fazia os estudos dele, os trabalhos dele, ele fazia, que ele era de gente de uma ordem do ciclo esotérico, ele fazia com Daime. Fez isso anos e anos e anos. Ele fazia cantar os seus hinos também. Então, fazia meditação, ensinou meditação. Ensinou todas essas coisas que fazem parte do esoterismo. Só que no final, aí o fundador do ciclo esotérico já tinha falecido, entrou uma outra senhora aqui, onde está? Ela também é falecida agora, né? Mas, coitada, ela levou-se, também ela foi intransigente. Sabe aquela pessoa que pega a palavra do mestre e leva de ferro e fogo?
E aí ela fez, qual é o nome dela? Eu vou falar, porque tem que falar. Dona Matilde Cândido, eu cheguei a conhecê-la. É uma senhora muito legal, mas muito rígida, muito rígida. Ela soube que o mestre Nina tinha uma pessoa lá no Acre fazendo trabalhos do ciclo esotérico com uma planta de poder. Não pode, porque não pode, porque não pode, porque isso é primitivismo, porque isso é aquilo, tá, manda uma ordem, ou nós ou a planta. Claro que o mestre não teve a menor dúvida e ficou com a planta. Aí, isso foi quase no fim da sua vida, não pensa que isso foi logo no começo, não. Isso foi quase no fim da sua vida. Nesse período, ele já tinha introduzido, dentro dos trabalhos, os conceitos do catolicismo, que porque ele foi acusado de bruxaria, de feitiçaria, de tudo mais. Como é que ele ia se defender disso lá, naquele mato? Como é que ele faria? Então ele introduziu o terço, chamadinha lá no começo ou uma mulher, no começo, antes do trabalho, começava Ave Maria, rezava o terço, o sinal da cruz. Mas pôs a cruz de Caravacas, que é uma cruz usada no ciclo esotérico. Eles usam também a cruz de Caravacas. E falaram, não, aí eu não vou abrir mão disso. E não abriam, porque a cruz tem 2 braços. Daí ele falou assim, vou fazer, mas não vou tanto. Aí, aos poucos, deu ordem aos discípulos de tirar todas as conotações, falar esotéricas, mas só deixar na prática, e porque ele falou assim, não, você entrando em transe, você já vai saber tudo isso que nós estamos falando, e as pessoas não vão, que eles me condenam, por isso que eles estão vendo. Então, eles estão vendo o quê? Agora nós estamos rezando o terço, a gente faz o sinal da cruz, e fala amém, faz aquelas coisas todas que caracterizam uma coisa meio católica, meio mais cristã, embora o esoterismo não deixa de ser cristão também, mas satisfaz essa ala mais conservadora da sociedade. E foi assim que foi feito. Então, quando chega a Porta do Sol, nós resgatamos, de alguma forma, esse conhecimento esotérico de forma mais clara, como era antes do mestre Irineu. Então, nós estamos seguindo rigorosamente, praticamente, os seus ensinos. Aí, então, as pessoas me perguntavam o que deveriam ler, quais os livros que deveriam ler. Então, a princípio, pegava a minha estante e ficava garimpando na minha estante os livros. Aí eu falei, bem, aí sumiu o livro, desapareceu, teve gente que levou o livro e nunca mais trouxe de volta. Então, para evitar isso, eu fiz as indicações do livro. E nesse livrinho aqui, que vocês têm todos, acho que tem esse livrinho de instrução, aqui na página, nem tem número essa página, gente, 81, 82, 83, na parte de anotações. Então, esse livro tem aqui, olha, os livros indicados, todos os livros indicados. Esses livros, alguns eu mudei, outros eu conservei. Então, pus cada vez mais livros modernos que as pessoas pudessem ter mais acesso, porque eu tinha muita indicação de livros que não estão mais sendo editados. Então, ainda tem, mas ficava complicado para as pessoas, né? Então, eu comecei pus assim, Reza Brava, meu, né? Caminho de Todos Nós, de minha autoria também, Xamanismo, de minha autoria, A Flecha Dourada, do meu irmão, Introdução dos Ciclos dos Estudos Esotéricos do Lauro, Eu Venho Longe, A Vida do Mestre Irineu, Capoeira Regional, sobre o Mestre Bimba, Música, Cérebro e Êxtase, Quem Somos Nós, é um livro importantíssimo para ler, Quem Somos Nós. O Xamanismo, de Nicéia Eliade, Psicologia do Inconsciente, Ayahuasca, Psicologia da Recuperação da Consciência Grupal, Conhecimento dos Mundos Superiores, do Rudolf Steiner, Astrologia no Mundo, Livro de Midan, Preparação do Iniciado,
Coragem de Criar, de Rolomem, maravilhoso também. Livro dos Médiuns de Allan Kardec, Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Arcanos Maiores do Tarô, Dicionário dos Símbolos dos Símbolos, é um dicionário que eu uso sempre aqui, outro dicionário de símbolos de outro autor, que eu também uso sempre, está aqui, ó. Ética, Direito Moral e Religião no Mundo Moderno, Instruções de Antônio Oliveira Rodrigues, que é um livro de instruções do próprio ciclo esotérico do pensamento, que vem com muita coisa sobre yoga. Ritos e mistérios de deuses, terapias através do transe e regressão da memória, caminho de autotransformação, não temas o mal, contaminação vibratória, esse não tem mais em Dr. Elisa Mendes, mas a gente copia e põe na estante virtual. Personalidade intrusa, também do Dr. Elisa Mendes, que eu conheci pessoalmente. Linguagem dos deuses, mais elevado estado da consciência. A consciência em busca da verdade, muito bom esse livro. Despertar da Kundalini, influência da lua no seu mapa natal, o I Ching, formas, pensamentos, clarividência, auxiliares invisíveis, karma, dharma, a chave dos grandes mistérios de Livre Davi, símbolo da ciência sagrada, Aion, estudo do simbolismo de si mesmo de Carl Jung. Então, a princípio, são 45, sincronicidade de Carl Jung, 46 livros. Na realidade, são 55. Os outros eu não pus, porque era muita coisa, mas daqui a pouco eu vou dizer quais são. São os livros mais sobre pensamento mais esotérico. Aprofundar esse pensamento esotérico, é só isso, não tem também nada. Quem lê tudo isso automaticamente acaba lendo os outros, mesmo que eu não diga quais são, a gente vai acabar descobrindo. Então, houve um período da humanidade em que começaram a surgir muitas ordens esotéricas, até porque a França começou a expulsar os esoteristas do seu território. Então, logo de manhã, tem idade, é um problema. Então, aqui nesse livro dos ciclos esotéricos, eles começam a falar sobre as ordens esotéricas. Quando eu falo martinismo, nós estamos falando de papos. Acho que a maioria conhece esse grande astrólogo e cabalista, esotérico, místico, chamado Papos, era um padre. Então começou a surgir muitas ordens. Por quê? Para poder divulgar e preservar o conhecimento. Porque não adianta só a gente saber o que é e o que não é, se a gente não estudar. Então, a gente tem que estudar. Então, aqui a gente temos... aí eu falei, como é que eu vou ensinar isso dentro da Porta do Sol? Claro que eu acho que é muito mais fácil falar sobre esoterismo para um grupo como o nosso, que estuda, que toma essa planta de poder, é muito mais fácil falar. Então, eu comecei a fazer o quê? Pegar começar a falar a partir do nosso próprio inário. Porque como é que mesmo indicando os livros, falando sobre o conhecimento, a gente é difícil, porque é um conhecimento muito extenso, muito longo, é um estudo profundo praticamente da própria linguagem e da história universal. Então, comecei a falar sobre o inário, sobre as nossas inários. Então, peguei aqui, falando o que era a Fênix. Primeiro, comecei aqui no inário, nós temos uma apostila, que isso aqui, com o tempo, vai virar livro. Agora não, porque eu acho muito precipitado esse conhecimento. Então, começamos, agora eu estou com esse aqui que eu estou atualizando, com os ínios novos. Então, eu comecei a falar o que é os nossos símbolos. E achei pouco, daí eu comecei a fazer viagens iniciáticas, que são aqueles barquinhos que a gente vai no Amazonas. Agora mesmo a gente já está fechando 2 barcos para o Amazonas, já está lotado os 2.
Talvez a gente consiga um terceiro barco, não sei como é que vai ser, a gente tem que ver lá se está disponível um terceiro barco para a gente poder levar mais pessoas, mas não sei como é que... Ela falou assim, dentro do trabalho, acho que vou levar, já lotou os dois barcos, de São Paulo e do Rio. Então, e o que eu chamei de viagens iniciáticas. Por que iniciáticas? Porque nós vamos fazer uma das práticas esotéricas iniciáticas é a meditação. É se retirar do grupo, ficar em grupo pequeno também, estudando em algum lugar. São os retiros espirituais. Então, a Fênix originou no Antigo Egito. E no ano 3000, ela tem registros dela na Grécia, no ano 3000 antes de Cristo. Olha bem. Na mitologia grega, ela apareceu também na mitologia chinesa. É símbolo de transformação, da imortalidade, os anos que morrem, o pássaro sagrado, a morada mítica do Palácio de Cristal, que vai para além da Porta do Sol. Então, a Fênix, segundo a mitologia, ela, depois da Porta do Sol, onde os espíritos passam para ir além, ela vai encontrar o palácio, linguagem figurada, tá? De cristal. A Fênix está entre uma e outra, guardando. Ela é o guardião mítico desse local, tá? Aí fala sobre o Sol, sobre a cruz de Anki. Essa cruz de Anki, já contei para vocês como é que ela é. Ou a cruz de Ansat, é símbolo da imortalidade do espírito. Do Egito Antigo, conhecido também como chave da vida, chave de Ísis, deusa mãe egípcia. E o faraó só usava quando morria, nunca antes, só sacerdote lá dentro do templo, nunca fizeram uma exposição disso para os outros. A chave que abre portais invisíveis. Então, relacionado ao princípio de Ó, deusa da comunicação, energia da comunicação. E é também conhecida como a cruz de Santo Antônio. Ele usava, inclusive usava no altar dele, ele usava quando fazia suas missas. Então, devido a isso, nós elegemos Santo Antônio como padroeiro da Porta do Sol. E sejamos seu dia. Então, vamos festejar. A próxima festa agora é de Santo Antônio. Então, a gente explica por que usa essa cruz e por que festeja Santo Antônio e não outro santo. Então, está tudo certo. Então, a trajetória Então, aí a gente começou a falar sobre os hinos. Que jeito ele é feito. Tá. Então, essa apostila, então, nós vamos começar a falar, estudar o inário. Então, se você olhar o primeiro hino na Porta do Sol, você já sabe o que é a Porta do Sol. Só do primeiro hino. Que é no caminho da luz, guiada pelo amor, chama a luz, chama o amor para abrir essa oração. Na ação do amor, que vem guiar, vem ensinar, vem conduzir além da terra, da lua e do sol. Vamos navegar, esqueça o tempo da terra, vamos voar. Daí nós falamos as vogais sagradas. Ae, Ió, Aum e Om. Ae, I, O. Foram todas. Quem tem conhecimento esotérico iniciado já sabe. Só de ver isso aqui já sabe. Mas, como nós somos uma escola, então dentro dos cantos, eu fiz essa apostila para a explicação do que eles significam. Nesses 20 anos, nós só usamos essa apostila para os coralistas. Para quem quer aprender, porque o resto mal queria ler outra coisa, mal lia qualquer coisa, quanto mais estudar hino a hino. Mas hoje em dia, as pessoas amadureceram, elas querem saber mais. Então, futuramente, isso aqui vai estar editado. Enquanto não estiver editado, quando acabar a correção, a atualização dele vai estar disponível na internet, dentro do nosso site, para todos aqueles que quiserem ter em conhecimento. É a apresentação da egrégora. Esse hino no Caminho da Luz, é a apresentação da egrégora. Qual é a nossa? É essa, é da luz, não tem outra. Então,
que jeito ele é cantado, e ele canta, começa com a vogal E, a letra Re, considerada sagrada no alfabeto. É o princípio da luz divina, é o calor, é o fogo vivente. Tudo isso significa a letra E. É o homem unindo-se à natureza, a Deus pela natureza. Então a gente já diz qual é a nossa, Deus pela natureza. Anuncia o discernimento correto, a liberdade, novas experiências, ensinamentos proveitosos, amigos fiéis, amor, a beleza. Tudo isso só a letra E. Aí se você vai pegar o Inário do Mestre Irineu, ele começa também com a letra E. Onde está o Inário do Mestre para a gente mostrar isso aqui? Eu não estou com ele aqui. Toda vez não estou com ele aqui. Que coisa absurda. E o pronunciamento do E com H na frente é o olho da alma que penetra em todas as coisas. Então pode ser E com H ou com Re, no caminho da luz. Então, aqui nós vamos começar a falar que é o som pronunciado de E, que quer dizer sim, valor terra, é o número 5, na numerologia ou na cabala, é o número 5. E o número 5 é o homem natural, é o símbolo da luz, da saúde, da vitalidade, é o ato de amor, é os 5 aspectos dos seres humanos, 5 membros do corpo, 5 dedos dos pés, 5 dedos das mãos, o número de mutação, o pentagrama, o selo de Salomão, corresponde ao elefante, arcano maior e arcano menor, é o sincronário da paz, que é a serpente harmônica vermelha. Tudo isso é a letra E, o E. Percebeu como é que a gente vai mostrando quem é? Então, quando às vezes falam que a porta só é isso e aquilo, olha o nosso cenário. Nós estamos refletidos no Inário. Tudo que o nosso mentor quer dizer, está dizendo pelo Inário. Quando não diz pelo transe, né? Porque isso é constante. Então, e depois a primeira consoante do Inário é o N. É o N, a letra N, a primeira consoante, que significa aquele que parte do coração, que tudo vem do coração. É o Filho, é o signo da existência individual, é o princípio divino que une o antagonismo nos dois polos num só. Pronunciado com consciência, prepara-nos para um futuro melhor. No caminho. Então, quando você põe consciência em cada palavra, ela descodifica o seu significado e materializa na sua vida. Isso é muito importante. Muito importante. Nossa, vou tomar até água depois dessa. Então, o valor das vogais. Né? A gente fala sobre o valor das vogais, aí, como depois dos hinos a gente vai pronunciar nesse hino todos os hinos, então eu começo por o valor de todas as vogais e o A, E. A gente pronuncia A, E, deixa eu ver aqui, primeiro. Agora vamos lá. A, E significa, é um dos nomes de Deus composto por masculino e mais feminino. É o valor da soma 1, A, ao valor 5, e tem o significado da vogal O. Mente superior, alma humana, representação do eu junto ao coletivo. 1 e 5 significa 15, significa boa fortuna, inclinação artística em todas as artes. Então, quando eu fui estudar isso aqui, o nosso ginásio esotericamente, é que eu descobri o valor oculto do nosso cenário. Então, claro, quando eu falar AE, já está falando que é um conjunto do coletivo. Então, é um trabalho coletivo, não tem a dúvida. E significa boa fortuna, inclinação artística para todas as artes. E Ió é a deusa que ensinou os homens no Egito a palavra, as vogais, e o ponto final é a própria Ísis, a Deméter, Nossa Senhora da Conceição, é tudo isso. Alivia e cura o coração. E as dores do coração, as dores da saudade, as dores da perda. O valor 1 e 9 de O é 6, que soma tem 15. É a mesma coisa que vai dar no dia da semana, segunda-feira. A nota musical é Si e Mi. Metal é prata, astro é lua, princípio humano é duplo astral, a cor é violeta e amarelo. Aí a 1. A 1 é o som primordial, triangulação superior. Verbo do universo, amém. A 1 é a mesma coisa de amém. É considerado o som mais próximo da palavra divina. É o nome místico da divindade.
Todo o universo vibra em A1 e é o mesmo que o Om, o mais poderoso de todos os mantras, da origem de todos os mantras. Todo o universo procede de A1, conservando A1 neles e se dissolve. O valor de A é 1, o valor de U é 3 e o resultado é 4. E vai dar, do M é 4, vai dar 134. 134 representa que já existe justiça, é a tônica do círculo duplo. A Trindade A1 rege uma inesgotável lista de divisões temáticas, que são os 3 Vedas, os 3 estados do ser, vigia, sono profundo, os 3 períodos da manhã, meio-dia, noite, os 3 mundos, terra, céu e atmosfera, os 3 estados de manifestações, grosseiro, uniforme e sutil, as 3 tendências expansivas, coesivas, desintegrantes, os 3 poderes da ação, conhecimento e vontade. Esse mantra, cuja comunicação em latim pode ser identificada com a de A1 em sânscrito, que significa o alfa, o ômega, o começo e o fim, portanto, o dissolvimento do ciclo e a absorção da manifestação. Tudo isso é esse hino, o início desse hino. Aí temos a letra M. Então, a gente vai descodificando o inário inteiro desta forma. O estudo do inário é o livro de iniciação, é um livro de estudos. M significa água maternal de tudo que foi criado, água primordial, é a água do outro. Destruição da morte concebida como passo de um mundo para o outro. A grande obra. Significação, criação da imortalidade, renovação, renascimento e transmutação. Deus em seu aspecto passivo. Cor, verde, nota musical, Fá bemol. Metal, chumbo, astro, Saturno, dia da semana, sábado. Na numerologia tem valor 4, simboliza a vida, o sol, da terra, e pode ser disciplinador e o poder de dirigir os outros. Om é o som do universo, é o som materializado e vibrado e considerado símbolo de poder da mais alta magia. O som que decompõe-se em 3 elementos, A1. Segundo o budismo, representa a mente do Buda. É o som que emana dos grandes abismos do Himalaia. Luz, amor, terra, planeta que estamos encarnados e tudo que é considerado na Terra. Lua, explicação. Então, isso tudo está no primeiro. Se uma pessoa pegar o nosso cenário e só estudar esotericamente, então quando a gente fala esotérico, tem 2 formas de estudar esoterismo. O esoterismo com S e o esoterismo com X. Então, o esoterismo com X é o esoterismo que fala para as pessoas comuns, né? Aquela que não acredita em nada, que vai te hostilizar, então você vai dar explicação de uma forma que ela entenda, uma linguagem mais simples, fazendo analogia com aquilo que ela acredita. E o esoterismo com S é esse esoterismo, que é o estudo da astrologia, da numerologia, da cabala, da geometria, da música, e aí vai, o universo. Então, esse aqui, a gente falou esse sobre o primeiro hino nosso, né? É no caminho da luz, guiados pelo amor, que vamos navegar. Chamo a luz, chamo o amor, para abrir essa oração do amor, que vem guiar, vem ensinar, nos conduzir, além da terra, além da lua, além do sol. Agora vamos navegar devagar. Esqueça o tempo da terra, que vamos voar. Aê, 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 ó, e, a um, a um, a um, a um, a um. É um hino para ser cantado com delicadeza. É uma oração. É uma carta de intenção. Com essas palavras, usando essas letras, o nosso cérebro já entendeu tudo o que vai ser acontecer. Já dá o endereço para onde nós vamos. Conduz o nosso trânsito.
conduz o nosso inconsciente, conduz a nossa mente. Então, é isso aí. Então, deixa eu ver aqui. Então, nós vamos pegar hino a hino, estudo a estudo, e começar a pensar no inário como um livro aberto, é um livro de folhas soltas, um livro de conhecimento, quando estudado com ciência e saber, quando conduzido de forma correta. Então aqui eu vou pôr o que significa todas os nossos comentários. Eu estou vendo aqui que na apostila da Porta do Sol do inário de intercessão, algumas coisas que eu não pus, não está aqui, mas eu acho que está quase tudo aqui, não tem nada que não está. Os cantos iniciam com o vocal E. O valor numérico é 5. Segundo o livro de Magia de Poder, o pensamento consta na lista de 55 livros. Aí, o Rei é considerada a mais sagrada letra do alfabeto. É o princípio da luz divina, a luz que vivifica, é o calor do fogo. Anuncia o discernimento correto, o amor, a beleza, pronunciado com H na frente. Rei é o olho da alma que penetra em todas as coisas criadas. É o som pronunciado aberto, é assim pronunciado em valor, potencializa o valor da letra. Então, o 5 corresponde ao hierofonte dos arcanos maiores do tarô. Então, o pessoal que estuda tarô comigo sabe disso, a gente já estudou sobre isso. E aqui a gente vai também porque tem alguns hinos que não estão no inário de lua, então estão nesse inário. Então a gente vai mostrando e vai complementando esse conhecimento. E agora eu vou complementar com os hinos novos que estão faltando. São vários, acho que tem uns 5, 6 livros que está faltando arrumar. Então, eu vou começar a fazer isso a partir de hoje, estudando junto com vocês esses hinos a partir do primeiro. Então, eu vou corrigindo a apostila para mostrar. Então, quando uma pessoa quer ter livro, não tem por que dizer que isso esconde as coisas. Não escondemos nada. Tudo aqui é as frases. Não tem razão de esconder. Daí as pessoas falam assim, mas essas coisas não são secretas. Eu devo dizer para vocês, queridos, que o conhecimento secreto, aquilo que a gente não está ainda em condição de saber, ele se autoprotege. Eu já comentei com vocês sobre isso. Ele se autoprotege. Você pode falar tudo na frente do que você quiser. Se a pessoa não estiver preparada, ela vai esquecer. Fulano disse, mas o que será que ele disse? E fica no e não sabe exatamente o que se trata. Então, aqui, não sabe do que se trata. Então, não há por que a gente ficar com... isso não pode falar, isso não... O que não pode falar, a gente não diz. É isso. Não sai falando. Eu não devia ter falado porque não pode falar. Então, não fala nada. É isso. Porque muitas vezes as pessoas são inocentes. É como você pegar um livro de medicina, fazer uma cirurgia, um livro de cirurgia que abre todos os órgãos, mostra, e começa a mostrar o cirurgião fazendo um transplante, pegando um órgão de uma pessoa morta e pondo na outra. Isso, há 50 anos atrás, era considerado magia negra. Nem 50 anos atrás, não. Há 30 anos atrás, eu participei da campanha para desmistificar isso. Eu lembro que eu fui nos terreiros, fui falar com os pais de santo aqui de São Paulo. Eu lembro que eu fui nos lugares que tinham estudos para falar que quando se tira o coração, o pulmão, o rim, o fígado, que fosse de uma pessoa para outra, não era magia negra, e que a energia da pessoa que usou não ia para a energia da pessoa que ia receber. Daí eles falaram para mim, como não ia? Foram longas discussões imensas sobre isso. Até porque, quando você recebe o órgão de alguém, imediatamente todas as dores e mágoas desaparecem, aquela energia já desapareceu. Ela torna-se sua.
absorvida por você. Quando vai explicar isso, há 30 anos atrás, eu falo que o meu filho que faleceu e não teve tempo de fazer esse transplante, ele estava nessa lista de transplante. E ele falava, ó, mãe, isso aqui é magia negra. Eu falava, como magia negra, meu filho? Não é possível. Ah, porque acho que é, eu acho que aquela médica é uma bruxa, e ficava falando essas coisas. Então, mas não era só ele, não era todo mundo. A gente entrou na sociedade de transplantados, nós fizemos, inclusive a Vilma fez parte disso, me ajudou a organizar essa sociedade, essa organização, para poder esclarecer para as pessoas que isso não era magia negra, entendeu? Aí eu falei, poxa, não é, mas como é que é? Porque até então a energia do seu corpo permanecia. Como que eu vou pegar o coração, o fígado de alguém e passar para outra pessoa? A energia da pessoa vai junto, que a pessoa vai junto. Não, não vai. E até também a gente se convencer que não ia, também custou. E tudo mudou. Hoje em dia nós temos outra compreensão, outro pensamento e outra maneira de pensar sobre essas coisas. É a mesma coisa sobre qualquer outro conhecimento. Imagina isso na Idade Média não tinha nem como se defender, o cara ia para a fogueira mesmo. Inclusive, todos os avanços da medicina foram feitos para a superação dos preconceitos, inclusive a cesárea. A cesárea, como abrir a barriga de uma mulher? Como? A lavar a mão. Todas essas coisas foi tudo tem que superando preconceito e religioso, inclusive. Então, a pessoa mais ignorante, no sentido daquela que ignora, se ela vem de uma tradição mais conservadora, ela realmente demora para aceitar algumas coisas que, para a cabeça dela, é absurda, mas que se você projetar para o futuro dali a 50, 60 anos, 100 anos, vai ser muito natural e possível, entendeu? Então, então a gente faz assim, então Deus, nós vamos pensar o seguinte, não falar aquilo que a época que nós estamos vivendo está pronta para ouvir. E quando falar, fala de forma simbólica. Olha, eu acho que no futuro essas coisas vão mudar. Não afirmar, porque senão você vai ser condenado pelas mentes mais restritas. Desculpa falar, mas é isso mesmo. Entendeu? Tem pessoas que não aguentam, a cabecinha não dá. É muita coisa para a cabeça dela. Então, pensando nisso, eu percebi que não é todo mundo que pode estudar, não é todo mundo que pode saber o que significa, não que seja oculto, mas a pessoa não suporta, não dá para ela. Então, a gente deixa os estudos abertos para todos, mas não obrigamos todos a participar dele. Só quem segura a onda, quem acredita, quem se convenceu que realmente essas coisas são importantes saber o valor da palavra. Então, se nós vivemos num universo em que a palavra é importante, ela tem som e capacidade de materialização, então nós temos que estudar o valor delas. Saber quanto mais conscientes estivermos ao dizê-las, melhor vai ser. Mais resultados nós teremos, é essa a palavra, mais resultado teremos. Então, um hinário, ele não é uma música bonita só. Um hinário não é uma letra bacana. Um hinário ele tem que ter conteúdos que manifestem estas coisas. Esse saber ele tem que estar contido dentro do hinário. Quando você olha um hinário, eu já vi alguns hinários que não são hinários, são hinos que as pessoas recebem assim, que ali não é que formam um hinário. Talvez um conjunto, talvez até pense nisso, mas não dá. Que, na realidade, tem 2, 3 informações diferentes entre si, mas não diferentes para a humanidade, diferentes ali. E o resto tudo se repete. No valor numérico, no valor esotérico, no valor místico, tudo. Então, se você cantar só 3 hinos, dava na mesma. Mas as pessoas gostam, às vezes, a letra, a palavra, da coisa. Então, o hinário é isso que eu estou falando. Ele tem que ter esses conteúdos. É isso que faz um hinário ser sagrado, ser um livro sagrado de folhas soltas. Não ser só uma musiquinha bonitinha. Então, queridos, eu queria agradecer a vocês a presença. Olha quantas pessoas estão aqui. Nossa Senhora, me perdoa se eu não ver todos os nomes e não dizer. Mas eu estou muito feliz de cada vez mais
membros estão assistindo essas palestras e mais membros estão vendo ao longo do dia. Obrigado pelas luzes, pelos sóis, pelos corações, pelos dedinhos, pelas fotos, por vê-los. Muito obrigado, fico feliz desse dia. Então, bom dia, queridos. Bom dia. Até amanhã.